Hoje nós vamos falar sobre por que os seus hábitos não garantem uma alta disposição. Vocês já pensaram sobre isso? Será que você tem uma alta disposição? Será que ao longo da sua vida, cada vez mais a sua disposição e a sua energia vão aumentando, vão se elevando? Será que tudo aquilo que você gostaria de realizar, você é capaz? Tudo aquilo que você tenta fazer, você conclui? E não simplesmente porque faltou um conhecimento, faltou habilidade ou faltou dinheiro. Mas você tem tudo que era necessário, mas falta energia. Às vezes, falta ânimo. Você sabia que o ânimo também é um tipo de energia? Os nossos estados emocionais, eles fazem parte de um plano energético. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos fazem parte do aspecto humano que é considerado um nível de energia. E essa energia, ela se manifesta, por exemplo, na forma dos nossos estados emocionais. Então, a pessoa que tem ânimo ou não, isso mostra qual é o seu nível de energia também. Você sabia disso? Então, enquanto o pessoal vai entrando, vocês vão se apresentando. Como é que tá? Tudo bem? Quem entrou por aí? Só a Luzia. Como é que vai, Luzia? Tudo bem? O nosso tema de hoje é: por que os seus hábitos não garantem uma alta disposição? Quando a gente ouve uma frase desse tipo, às vezes dá a impressão que a resposta é muito simples, né? Ah, porque eu não tenho bons hábitos. Se eu não tenho bons hábitos, por isso que eu não tenho uma alta disposição. Será que isso é verdade? Eu conheço muitas e muitas pessoas que têm bons hábitos, mas não têm alta disposição. Não têm uma alta vitalidade. Não necessariamente uma coisa garante a outra. E é exatamente isso que faz com que muitas pessoas tenham um nó, né? Entrem em parafuso, porque acreditam que já estudaram muito, que já aprenderam muito, que já ouviram muitas palestras, leram livros, fizeram cursos, acreditam que têm uma série de bons hábitos, e de fato têm muitos bons hábitos, mas mesmo assim continuam sem ter vitalidade e uma alta disposição. Isso faz com que a pessoa comece a, de duas uma, ou acreditar que ela não tem mais solução, ou seja, para mim não tem jeito, é assim mesmo, eu preciso me conformar, né? Eu vou aceitar a situação da qual estou vivendo, né? Eu já fiz tudo que podia e não resolveu, então, né? É aceitar a situação. Ou então, a pessoa acredita que, na verdade, isso não é possível. Todas as orientações, as dicas, as técnicas que a gente ouve, que a gente aprende ao longo da vida, elas são falsas. Dizem que faz bem, dizem que é benéfico, dizem que é saudável, mas quando eu tento colocar em prática, não funciona, né? Então, de duas uma, ou a pessoa acredita que ela não tem solução, ou a pessoa acredita que os bons hábitos, na verdade, é tudo lorota, né? É uma farsa, eles não funcionam para ninguém porque ela já tentou de tudo e continua tendo problemas. Mas como nós falamos agora há pouco, ter bons hábitos não garante que a pessoa tenha boa disposição, que ela tenha uma alta vitalidade. E a nossa conversa de hoje é exatamente para que a gente possa entender melhor como isso é possível. Antes de falar sobre como os bons hábitos não garantem energia, vamos começar falando sobre algo que é básico e que aparentemente todo mundo entende, o que é um hábito. Em geral, nós classificamos aquilo que a gente faz, o nosso comportamento, em bons hábitos e hábitos ruins. E a gente acredita que, se eu tenho bons hábitos, a minha vida deveria ser maravilhosa, tudo deveria ir bem. Além disso, existem bons hábitos que já fazem parte da minha rotina, do meu comportamento, da minha existência há muito tempo. Há 20, 30, 40, 50 anos eu sou assim. Depois de um determinado tempo de vida, depois de uma determinada idade, eu começo a ter alguns problemas e eu não consigo entender o que está acontecendo, porque eu tenho bons hábitos. E a gente vai entender hoje por que uma coisa não é garantia da outra. E tudo começa pela compreensão
do que é um hábito. Todo ser humano, sem exceção, vive de acordo com hábitos, né? Tudo que a gente faz no nosso dia a dia acontece por influência de um hábito. E esse hábito ele vem de uma série de valores, padrões, conceitos que existem no nosso mundo interior. Por isso que às vezes eu não consigo identificar por que eu tenho aquele hábito, porque na verdade eu não estou enxergando a raiz, aquele valor, aquela crença, aquele conceito que para mim neste momento está em um estado de oculto, né? Faz parte da minha ignorância momentânea, eu não consigo enxergar. Mas todo hábito ele vem de alguma coisa que existe dentro de você e que é muito forte, que é um valor, que é uma crença, que é um conceito. Mas na hora que isso se manifesta na nossa vida, nós estamos falando de um hábito, de um comportamento. Por que a gente cria um determinado hábito? Por que a gente constrói um determinado hábito? Uma parte dos hábitos é construída simplesmente porque a gente repete, porque a gente copia, por influência de pessoas que são muito fortes, muito significativas, a gente querendo ou não. Os nossos pais, os nossos irmãos, tios, avós, professores, amigos. Então aquelas pessoas que mais convivem com a gente acabam influenciando o nosso comportamento. A gente copia. Por quê? Aquela é uma pessoa que eu gosto, aquela é uma pessoa que eu acho que é importante, aquela é uma pessoa que eu acredito que é digna. Sendo assim, os seus hábitos são hábitos bons, né? Tudo isso não acontece de uma forma consciente, né? Eu não paro, penso e escolho, mas internamente esse é o processo. Uma pessoa que para mim tem valor, que ela é digna, que ela é importante, eu vou querer copiar os hábitos para que eu seja do mesmo nível, entenderam? Para que eu tenha essa dignidade, para que eu seja uma pessoa importante. Então, uma parte dos nossos hábitos aparece ao longo da nossa vida porque a gente copia das pessoas que a gente convive ou de alguém que a gente admira, às vezes um cantor, um artista de TV, de filme, alguma coisa assim. Mas existem outros hábitos que a gente, de certa forma, constrói conscientemente. E como a gente faz isso? Normalmente a gente observa algo que a gente gostaria de ter ou mudar na nossa vida, e a gente sabe, porque alguém nos falou, porque a gente estudou, porque a gente intuiu, que determinado hábito A me leva a determinado resultado C que eu quero. Então eu começo conscientemente a forçar no início de uma maneira não natural aquele comportamento. Depois de um tempo ele se torna natural, ok? Então, às vezes porque tem algo que eu quero. Uma outra situação é quando tem algo que está ruim, desagradável, eu gostaria que fosse diferente na minha vida. Então eu procuro um determinado comportamento, uma determinada ação que vai fazer com que aquilo que eu não gosto, de alguma forma, amenize ou desapareça da minha vida. Seja uma situação ou outra, quanto mais eu repito aquela nova ação que no começo não é natural, né? Eu me sinto meio tonto, meio estranho, né? Eu estou forçando para fazer aquilo. Com o tempo, aquilo que não é natural passa a ser natural, passa a ser espontâneo. E essa ação repetida, natural e espontânea é o que a gente chama de hábito. Se torna parte do nosso comportamento e da nossa personalidade, ok? Então até aí eu acredito que tudo isso faz sentido para vocês, né? Eu quero ter determinados comportamentos que vão me levar aonde eu quero ou que vão me afastar daquilo que eu não quero. Tudo certo, não é? Se é assim, parece que eu não precisaria, depois de um tempo de vida, me preocupar mais com hábitos. Porque os hábitos que eu construí dessa forma já são suficientes para a minha vida, não é? Mas será que a vida não muda? Será que as minhas relações não mudam? Será que o meu organismo não muda? Será que a realidade, que a cidade, que o trabalho não mudam? Então será que os meus hábitos que me faziam bem, eles vão continuar sendo assim? O que eu estou querendo dizer? No início nós construímos hábitos que nos favorecem, na maioria das vezes. Depois de um tempo, alguns desses hábitos eles não são mais necessários, eles não são mais adequados à nossa realidade. E às vezes eles começam a nos prejudicar ao invés de fazer bem. E a gente não percebe porque aquele hábito era nosso amigo, sempre nos ajudou e agora? Então existe aí uma resistência, uma dificuldade, um grande apego que faz com que a gente não queira abrir mão daquele hábito que no passado era bom e agora não é mais. Entenderam? Então, a primeira reflexão, o primeiro conceito que eu gostaria que a gente conversasse, que vocês refletissem um pouco, que ficasse claro, é que
todo ser humano, sem exceção, vive condicionado por hábitos, sejam bons ou sejam ruins. No início, a gente mais ou menos escolhe quais são os hábitos que nos favorecem. Depois de um tempo, a gente não percebe que aquilo que nos ajudava agora nos atrapalha. E por isso é tão difícil a gente mudar um hábito. Por isso que a nossa conversa de hoje, ela trata exatamente sobre a construção de hábitos, mas não simplesmente qualquer tipo de hábito. Mas nós estamos falando sobre o quê? Porque o seu hábito não garante que você tenha uma alta disposição. Nós vamos falar sobre alguns aspectos, alguns pontos que nos ajudam a entender. E vocês vão perceber quantas fichas podem cair na nossa conversa de hoje. Tudo bem? Para quem foi entrando depois que a gente começou, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Né? É um grande privilégio a gente poder conversar, trocar informações, todo mundo aprender, né? A Dani está entrando agora, né? Luzia já tinha entrado, Mário, Analícia, quem mais está ali? Gui Proetti, pelo nome eu não reconheço, às vezes os nomes que a gente tem aqui no Instagram eles são diferentes, né? Mas de qualquer forma, sejam bem-vindos todos. Então, como que a gente faz para que os nossos hábitos de fato garantam que a gente tenha cada vez mais um nível elevado de disposição, né? Então, o primeiro ponto que a gente conversou até aqui, que é uma base para essa nossa conversa, fala sobre algo que é extremamente importante, vai nos auxiliar em relação à clareza, né? Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse princípio, sobre esse aspecto em vários cursos e outros métodos relacionados a coisas diferentes da nossa vida. O quanto é importante nós termos clareza, clareza dos nossos objetivos. De alguma forma eu já tenho citado isso dentro de algumas outras lives, né, em um outro contexto, por causa de um outro motivo, mas ter clareza do nosso objetivo é extremamente importante. Neste caso nós estamos falando sobre o quê? Clareza dos nossos objetivos relacionados a hábitos. E quais hábitos? Qualquer hábito? Todo tipo de hábito? Não. Os hábitos que nos ajudam a ter uma alta disposição, ok? Então, o que é essa clareza? Parece óbvio, mas se uma pessoa não tem um objetivo claro de que ela deseja ter mais energia e alta disposição, no momento em que ela escolhe, que ela decide quais hábitos ela quer na vida dela, não necessariamente ela vai escolher aqueles que tragam mais energia. Faz sentido? Deu para entender o que eu afirmei? A gente escolhe os nossos hábitos, quais a gente gostaria de ter, qual o novo comportamento que eu gostaria de inserir na minha vida. Mas a maioria das pessoas, neste momento, não tem de forma clara que o seu objetivo é ter mais energia e disposição. E assim você escolhe hábitos que te levam para outros objetivos e não a ter disposição, entenderam? Ué, mas que outros objetivos eu poderia ter? Ué, a pessoa pode querer emagrecer, a pessoa pode querer ser mais produtiva, a pessoa pode querer ter uma memória melhor, talvez ela deseje não ter dores, talvez ela tenha um objetivo extremamente genérico que é eu quero ser saudável, né? O que é ser saudável? Isso é tão genérico, né? É tão pouco específico para a maioria das pessoas, assim como felicidade, né? Felicidade para cada um é uma coisa diferente. Então vocês percebem que ter esses objetivos não te leva a escolher hábitos que te tragam energia e disposição, porque você pensa talvez em emagrecer, ou ser produtivo, né? Ou não ter dores, ou em ser saudável. Então é importante que a gente comece a conscientemente trazer isso para as nossas reflexões, para as nossas escolhas relacionadas a hábitos e comportamentos. Quais podem de fato me trazer energia e disposição, tá? Então, vou fazer uma analogia, por exemplo, com o emprego. O que faz uma pessoa escolher um emprego, né? Digamos que ela tem uma oferta, ela tem algumas opções de emprego, então ela está decidindo se ela quer ou não aceitar aquele emprego que foi oferecido para ela. Será que todo mundo, quando avalia se quer ou não um emprego, tem a mesma referência? Da mesma forma, quando a gente fala sobre hábitos, né, eu estou dizendo que a referência deveria ser energia e disposição, e que existem outras referências.
Quando eu falo de emprego, existem pessoas que escolhem o emprego de acordo com aquilo que ela gosta de fazer. Ah, eu quero trabalhar com aquilo que eu gosto. É uma referência, não é? Outras pessoas podem decidir que elas querem trabalhar com aquilo que faz parte da formação dela. Né? Eu fiz faculdade de medicina, eu quero ser médico, eu fiz engenharia, eu quero ser engenheiro, né? Eu fiz arquitetura, eu quero ser arquiteto, ou seja, você deseja trabalhar na área em que você se formou, ok? Só nesses dois pontos já existe uma diferença, né? Não necessariamente você se formou naquilo que você gosta. Deveria ser assim, mas muitas vezes não é. Você acha que gosta, depois descobre que não, né? E aí já passou tempo, enfim, você não quer mais mudar de faculdade. Né? O que mais faz uma pessoa decidir se aquele emprego ele é bom ou não para ela? Por exemplo, aquele emprego me dá dinheiro? Se o meu salário é bom, eu aceito. Se o salário não é bom, mesmo que eu goste daquele emprego, eu vou preferir rejeitar, não é? Só aqui a gente já falou sobre 3 objetivos. O que mais? Será que esse emprego é na cidade que eu trabalho? Que eu vivo? Será que esse emprego permite que a minha família fique unida? Ou eu vou ter que trabalhar num outro lugar, ficar longe da minha família, voltar só no final de semana? Será que esse emprego é uma cidade que me oferece condições de qualidade de vida? Todas essas são referências e fatores que eu posso usar na hora de escolher se eu quero ou não aquele emprego que foi oferecido, não é? Então vocês percebem que existem motivos diferentes para uma pessoa escolher um emprego em relação aos nossos hábitos também. Dependendo do objetivo que você tem claramente de que hábitos você escolhe, você vai ter um resultado. E o que eu estou afirmando é que a maioria das pessoas não tem clareza de que prefere hábitos que lhe tragam energia e disposição. Por isso que, ao final, a pessoa não tem disposição. E isso é a maioria das situações. Tá? Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Tragam a consciência que o objetivo é ter mais energia e disposição, para que no momento de escolher os seus hábitos, isso possa ser feito de forma objetiva, ok? Senão você vai escolher hábitos que são bons, mas que são errados em relação a essa motivação, ok? O que mais? Agora há pouco eu disse que não necessariamente uma pessoa que escolhe hábitos saudáveis terá energia. Por quê? O que será que é saúde? Será que todo mundo acredita na mesma coisa, tem a mesma, digamos, definição sobre saúde? Vejam bem, uma pessoa pode acreditar que ter saúde é não ter dor. Então qualquer hábito que me faça eliminar ou aliviar uma dor, para mim é um hábito saudável, isso diz respeito à saúde. Por exemplo, é uma visão. O que mais? Talvez uma pessoa acredite que um hábito saudável é quando você tem um corpo bonito, barriga de tanquinho, você seja mais magro, ou de acordo com aquele parâmetro que a sociedade, dentro da sua cultura, diga que é ser bonito. Ou seja, beleza, estética, pode ser sinônimo de saúde para muita gente. Mas será que toda pessoa bonita é saudável? Não necessariamente, não é? O que mais pode ser um significado de saúde para várias pessoas? Né? Além de ser bonita, além de não ter dor, o que mais? Por exemplo, uma pessoa ser capaz de trabalhar muito. Ela trabalha 8, 10, 12, 14 horas por dia, até de fim de semana. Então ela acha que se ela é capaz de trabalhar tanto, ela é saudável. Será? Quantas pessoas depois de algum tempo, alguns anos trabalhando, elas têm muitos resultados profissionais, mas elas adoecem. Então será que ser capaz, ter energia para trabalhar, garante que você seja saudável? Então esse é uma definição legal de saúde, vai te ajudar? Também não necessariamente, né? O que mais? Às vezes você simplesmente ser capaz de praticar o esporte que você gosta, né? Jogar bola, dançar de final de semana, fazer natação uma vez por semana. Você faz isso sempre, é capaz, então você acha que você é saudável. Pô, toda semana eu jogo bola, toda semana eu saio para dançar, né? Então eu sou saudável porque eu consigo fazer isso. Então vocês percebem que aquilo que uma pessoa compreende como sendo saúde pode ser muito diferente de um para o outro. Por esse motivo, simplesmente ter como objetivo ter hábitos saudáveis, ter hábitos que me levam a ter saúde, não significa que você vai ser capaz de ter energia e disposição. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Ok? E aí, pessoal, alguma dúvida, algum comentário, qualquer coisa, vão escrevendo aqui no chat, nos nossos comentários, aí eu posso ir fazendo, né, algum complemento na nossa conversa.
Então, falando sobre essa questão de saúde, né, o conceito de saúde não necessariamente garante que a pessoa vai ter energia e disposição. Por isso que, se você não tem consciência sobre esse ponto, se você não escolhe de forma objetiva aquilo que te traz energia e disposição, pode ser que você acabe enfraquecido, que você acabe cansado, que você acabe com fadiga. Hoje em dia não é muito comum nós ouvirmos falar a respeito da fadiga crônica. Quantas pessoas não têm um cansaço crônico? Isso prova que a maioria das pessoas não tem hábitos que levam à disposição, né? Não levam a ter energia. Então, primeiro motivo é necessário que esse objetivo seja claro, específico, ok? Continuando, eu acabei de falar que parece que tudo que é saudável traz energia, e eu afirmei que não é assim, tá? Então, por exemplo, quantas pessoas emagrecem e adoecem? Quantas pessoas trabalham muito, são produtivas e têm uma redução na sua imunidade? Quantas pessoas têm um físico lindo e depois acabam tendo um organismo tão ácido que também ficam doentes? Por exemplo, muita gente que se dedica a fisiculturismo, atividades físicas mais intensas, adoram usar suplementos proteicos, né? E o whey protein, ele acidifica altamente o nosso organismo. E essa é a base para todas as doenças. Tá? Então isso é um quadro muito comum entre as pessoas que se dedicam muito à atividade física. O que mais? A pessoa não aguenta de dor, então ela se intoxica com tantos medicamentos. Também ela não vai ter energia. Né? Então, muita gente pensando que está sendo saudável, na verdade está perdendo a energia. O que mais? Quando a gente fala sobre dieta, uma pessoa escolhe o vegetarianismo ou o veganismo. Ah, eu sou saudável, a minha dieta é saudável. Essa pessoa com certeza vai ter energia? Não, porque o objetivo de um vegetariano ou de um vegano é não consumir produtos de origem animal. O objetivo dele não é ter energia. Ah, mas um leva ao outro. Não necessariamente. Entenderam? O que mais? A pessoa decidiu que a sua dieta será baseada em low carb. Então, qual é o objetivo? Baixa glicemia. Mas o objetivo é energia? Não, é baixa glicemia. Ah, então ela vai estar sendo prejudicada? Não, eu não estou afirmando que escolher uma dessas dietas vai fazer a pessoa perder energia. Eu só estou falando que o objetivo específico não é ter energia. Então a pessoa, além de querer ser vegetariano, ou além de querer seguir o low carb, ou além dela querer não consumir glúten ou laticínios, ela precisa ter clareza de que o objetivo é também procurar hábitos que te tragam energia e disposição, porque senão uma coisa não leva a outra. São dois objetivos que eles podem ser complementares e estar em paralelo. Entenderam? E normalmente as pessoas acham que é sinônimo. Então, esse é um dos maiores erros que faz uma pessoa não ter uma boa disposição com seus hábitos. Ela não está focando nisso, sem perceber, ok? Porque não existe esse tipo de conversa, de esclarecimento que a gente está tendo aqui, entenderam? O que mais? É importante que os hábitos sejam sustentáveis. Nossa, Nelson, que coisa louca, o que é isso? Né? Vamos falar de ecologia agora, de meio ambiente, né? Sustentabilidade, o que é isso? Um hábito sustentável é aquele que você pode seguir a vida toda. Ele é viável de ser mantido ao longo de toda a vida. Isso é algo que muita gente não percebe, não entende. Por exemplo, talvez alguém com 15, 18, 20 anos faça 5 horas de academia por dia. Ela já faz isso há 1, 2, 3, 4, 5 anos, ela está muito bem, obrigada. Será que manter 5 horas de atividade física intensa ao longo de toda a vida é viável para a maioria das pessoas? Não quer dizer que ninguém consiga, tá? Mas é viável, é indicado, é adequado para todo mundo? Não é. Isso significa que esse hábito não é um hábito sustentável, porque você pode realizar por um período, em uma determinada faixa etária, mas não necessariamente a vida toda. O que mais? Existem alguns protocolos de desintoxicação que são muito intensos. Seguir essas técnicas de desintoxicação intensa a vida inteira é algo sustentável? Não. Porque é algo que você faz
em alguns dias, você faz em algumas semanas, você faz talvez durante um mês, mas você não faz o ano inteiro, a vida toda, você faz em momentos. Então aqui a gente está falando que existem alguns hábitos que eles estão mais relacionados a tratamentos, alguma coisa que você faz por um período, em uma época, mas que você não deve fazer a vida toda. Então, o hábito sustentável é aquele que você pode fazer praticamente ao longo de toda a sua vida. Então, na hora de escolher os seus hábitos, tome muito cuidado. Aquilo que você decidiu fazer, ele é sustentável? Se não, talvez ele não garanta a sua energia. Por quê? Qual é o princípio que existe aqui dentro do que a gente está falando? Se você não consegue manter um hábito a vida toda, significa que ele não é sustentável. Significa que você vai forçar para tentar manter esse hábito que você não conseguiria manter por tanto tempo. Como que você faz isso? Gastando energia. Entenderam? Esticar o tempo da sua vida na qual você mantém um hábito que não é sustentável faz você perder energia. Então você vai se desgastando ao longo da sua vida. Agora há pouco eu falei sobre 5 horas de atividade física, por exemplo. Vocês sabiam que o tempo de 30 a 40 minutos, em média, é o tempo mais adequado de atividade física do ponto de vista de saúde. Por quê? Acima disso, você começa a ter uma produção muito alta de radicais livres. Então você começa a entrar em um processo de oxidação, de envelhecimento do seu organismo. Por isso que os atletas, eles conseguem um alto rendimento no esporte porque eles treinam muitas horas, mas eles estão envelhecendo rápido. Porque a vida de um atleta não é saudável. Ele faz isso porque é a profissão dele. É necessário para que ele atinja aqueles resultados, ok? Então, ter a vida de um atleta não garante que você vai ter saúde, é o contrário. Tá bom? Lembrem que eles são profissionais do esporte, não é o nosso caso quando a gente pensa em saúde. Tudo bem? Então, esse é o segundo ponto sobre como o seu hábito, por que o seu hábito não te leva a alta disposição. Primeiro, a gente não tem um objetivo claro de que a gente quer energia e disposição, a gente pensa em outras coisas. Segundo, os nossos hábitos precisam ser sustentáveis. Muitas vezes as pessoas não pensam nisso, escolhem hábitos não sustentáveis e isso vai te prejudicar, tá? Vamos agora para o terceiro ponto, terceiro motivo. Existe algo que eu valorizo muito no meu trabalho, nos meus atendimentos, sejam com alunos de cursos ou nos atendimentos de consultório. Faz parte da minha metodologia valorizar, respeitar a fase de transição. Tá? O que é a fase de transição? Você está em um determinado ponto A, procura um mentor, um profissional, um médico, um nutrólogo, enfim, alguém que vai te orientar a fazer uma mudança, para que você chegue em um estado B. O estado A, que é o atual, o B é onde você pretende chegar. Entre o A e o B, existe toda uma jornada, existe uma série de mudanças de hábitos e comportamentos que você não tinha quando começou, não é? Então existe uma fase de transição entre esses dois pontos. E a maioria dos profissionais faz o quê? Considera que o ponto A e o ponto B funcionam como se fosse a mesma coisa. Como se você pudesse saltar de um para o outro sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Ou seja, ao não considerar a fase de transição, você simplesmente daria as orientações do que a pessoa deve fazer e onde ela deve chegar e fica esperando que ela tenha força de vontade e esforço suficiente para fazer sozinha. E isso não é a realidade da maioria das pessoas. Então a gente deve considerar a fase de transição. Saber que existem dificuldades, saber que existem requisitos, condições, princípios, técnicas que são necessárias você aplicar para passar por essa fase de transição e não simplesmente sair de um ponto e ir ao outro num salto, como se fosse instantâneo. Não é assim. E eu digo para vocês que não considerar essa fase é o que faz com que a maioria das pessoas desista ou comece um processo de auto-boicote, que também é uma forma de desistência inconsciente, não é? Então, quando a gente fala sobre fase de transição, eu vou dar algumas dicas para vocês sobre isso. O que a gente deve considerar quando a gente está nesse meio da mudança? Primeiro, uma fase de transição, ela precisa ser dividida em etapas. Não tem um objetivo só lá na frente. Divida aquilo em outras etapas, em ações menores, ok? Então vá
parcelando, digamos assim, né? O seu processo de mudança. O que mais? A gente deve se desafiar para que a gente possa superar os nossos limites. Mas a gente não pode definir um limite para se desafiar que seja irreal. Porque senão a gente não consegue e também se frustra e vai desanimar. Então, coloque metas que sejam capazes de você fazer, tá? Mesmo que elas sejam um pouquinho mais fortes do que você imaginava, acredite em si mesmo, ela não pode ser uma coisa, né, muito distante da realidade. Imagina uma pessoa sedentária, nunca fez nem caminhada. Essa pessoa já vai começar a treinar para maratona? Não, não é possível. Primeiro ela caminha, depois ela trota, aí talvez ela vai começar a fazer 1 quilômetro, depois 2, depois 7, não é assim? Tá? Então coloque desafios que sejam possíveis, seja realista. O que mais tem a ver com fase de transição? A gente deve definir o ritmo e a velocidade dessa mudança. Então, uma coisa é definir etapas e a outra é qual é a velocidade que você vai seguir em cada uma dessas etapas. Então, aqui são só algumas dicas para vocês começarem a perceber quanta coisa existe que a gente deve observar dentro da fase de transição, que não é simplesmente sair de um hábito e começar a ter outro imediatamente. Ah, Nelson, então quer dizer que ninguém pode fazer isso? Não, existem pessoas que conseguem mudar de um hábito para o outro instantaneamente, mas não é todo mundo. E muita gente que faz isso acaba voltando atrás depois, desiste. Tá? Então, tomem cuidado com esse ponto, vai ser diferente para cada pessoa, mas existe uma fase de transição. Um outro ponto muito importante que ajuda a gente a entender por que uma pessoa não tem hábitos que te levam a ter alta disposição é o fato de haver uma auto-observação muito pequena. A maioria das pessoas não se observa. A maioria das pessoas não observa o seu corpo e as reações do seu metabolismo. Isso significa que às vezes você segue simplesmente aquilo que você acredita, ou você segue aquilo que alguém que você confia, ou um profissional, te disse que você deveria fazer, e você vai fazendo cegamente sem observar como que o seu corpo reage. E essas reações são muito importantes, a gente deve aprender a ouvir o nosso corpo, porque ele conversa com a gente. Ele vai dizendo o que está acontecendo. Não quer dizer que se você está se sentindo muito bem, aquele hábito, aquele método é correto, assim como não significa que se você começa a ter reações estranhas, como dor de cabeça, cansaço, irritabilidade, diarreia, é porque aquele tratamento, aquele hábito te prejudica. Pode ser uma fase de adaptação do seu corpo, um processo de limpeza, ok? Mas de qualquer forma, a gente deve se observar, tá? E muita gente não se observa. Então, quando você segue uma determinada dieta, um determinado tratamento, como o nosso organismo muda, se a gente está fazendo alguma coisa é porque a gente quer que o nosso corpo mude, que a nossa saúde mude, não é verdade? Então, se você está fazendo alguma coisa que tem algum significado, o seu corpo vai mudar. Senão, para quê? Então, se o nosso corpo muda, se o nosso metabolismo muda, você consegue perceber que depois de algum tempo é necessário você fazer uma reavaliação e uma readaptação e talvez escolher novos hábitos diferentes dos iniciais, ou um novo tratamento, ou uma nova dieta. Entenderam? Se o seu corpo muda, se o seu metabolismo muda, você não pode continuar fazendo a mesma coisa sem reavaliar. Porque agora você tem uma outra necessidade. Agora o seu sistema funciona diferente. Por que eu estou falando sobre isso? Porque muita gente que tem bons hábitos, às vezes é um bom hábito que ela já segue há 30 anos. E ela acha que ela não vai precisar mudar nunca mais. E por que você chega a essa conclusão errada? Porque você não se observa. Talvez no início aquilo te trazia muitos benefícios. Hoje talvez não está mudando mais nada. E por não estar mudando mais nada, mas pelo menos você não piorou, você acha que tá bom, que o hábito é correto, entenderam? Mas talvez ele não está mais fazendo nada, pode até estar prejudicando e você nem imagina. Mas enfim, qual que é esse ponto que a gente está falando? Auto-observação. Perceba, aprenda a ouvir o seu organismo. Uma pessoa que não ouve o seu corpo, uma pessoa que não presta atenção nas reações do seu corpo, ela não consegue fazer os ajustes e assim ela pode estar escolhendo hábitos que não te levam a ter muita energia e disposição, ok? Tem um ditado que tem sido muito usado hoje em dia,
que é o seguinte: aquilo que te trouxe até aqui não necessariamente te levará ao próximo nível, né? A gente tem ouvido com bastante frequência essa citação. Aquilo que te trouxe até aqui não garante que te levará para o próximo nível. O que significa isso? A gente está falando de hábitos, mas a gente poderia estar falando sobre um método, sobre uma técnica, sobre um programa, sobre um emprego, sobre um amigo, enfim. Várias coisas que eu escolhi na minha vida e que me trouxeram até aqui, ou seja, que trouxeram bons resultados, que deu certo, que eu estou satisfeito, que fez com que hoje eu fosse melhor do que eu era antes, não significa que continuar fazendo a mesma coisa me levará para um nível melhor. Vai fazer com que eu continue tendo benefícios. Exatamente pelo que eu falei no ponto anterior. O nosso corpo muda, a nossa vida muda, a situação e as condições mudam, significa que você precisa de algo novo. Então, aquilo que me trouxe até aqui não garante que me levará para o próximo nível. Eu preciso ficar muito atento. E a maioria das pessoas se apega tanto àquilo que deu certo até aqui, 20, 30, 50 anos, que não tem coragem ou nem mesmo acredita que aquilo possa não ser mais necessário ou até possa ser prejudicial. Porque até agora funcionou. Mas ela esquece que ela mudou. A vida mudou. Então, não necessariamente aquilo vai funcionar. Ok? Por exemplo, se eu tenho uma superfície com sujeira, às vezes é uma sujeira que mistura pó, terra, tinta, gordura, graxa, né? Eu consigo usar um único produto de limpeza para limpar aquela superfície? Normalmente não, não é? Talvez você precisará pegar um papel para tirar a parte mais grossa, mas depois você vai precisar de um solvente para a gordura, para tirar, né, a graxa. Depois você vai precisar mudar e usar um solvente para tinta, para sair a tinta, não é? Então, substâncias diferentes que estão ali, que naquele momento para você é sujeira, você precisa usar materiais diferentes para fazer a limpeza, não é? A nossa vida também é assim. Dependendo do momento atual, talvez a composição do seu ser, da sua vida mudou. Antes era graxa, agora era tinta. Então não dá para usar o mesmo caminho, o mesmo método. Entenderam? E isso começa da auto-observação, ok? O que eu quero dizer com isso é que os nossos hábitos, mesmo que sejam bons e fantásticos, se eles nos ajudaram muito até hoje, não garante que você vai poder continuar com os mesmos hábitos a vida toda. Eu não estou dizendo que a gente vai precisar mudar todos. Alguns a gente realmente consegue manter por muito tempo, como agora há pouco eu falei sobre um hábito, ele precisa ser sustentável, né? É possível que ele se mantenha, seja mais fácil de ser mantido a vida toda. Então alguns a gente consegue, outros não, tá? A gente precisa de uma adaptação. Então vamos pensar bastante com carinho nisso, porque essa parte do apego humano é um dos pontos que mais faz com que a gente não tenha energia e disposição. Por exemplo, talvez eu tenha um hábito para que eu me mantivesse magro. Talvez eu tenha escolhido um hábito que me mantivesse com uma memória muito boa. Mas se eu quero agora energia e disposição, talvez esse hábito de emagrecimento não vai me dar energia. Me deixou magro, mas não quer dizer que vai me deixar vitalizado. Eu posso ter uma boa memória, mas pode ser que eu vá me desgastando, vá ficando cansado, né? Eu tenho uma capacidade cognitiva muito grande, eu trabalho com a mente de uma forma muito acelerada, eu tenho insights, eu escrevo livros, então a minha mente ela é muito boa com aquele hábito, mas isso pode ser às custas de redução de energia, entenderam? Ok? Esse é um hábito que vocês podem manter a vida toda, é sustentável, tá? Beber água. Próximo ponto. Um motivo, uma causa que me ajuda a entender por que os meus hábitos podem não estar me trazendo um alto nível de disposição. É exatamente o fato de menosprezar pequenos hábitos. Existe uma crença limitante para quase todo mundo, que é o fato de imaginar que apenas grandes mudanças, grandes ações, coisas difíceis, coisas complexas dão grandes resultados. Então eu quero uma coisa grande e difícil para que a mudança seja muito rápida e o resultado seja muito grande. Essa é a lógica da maioria das pessoas. Porém, pequenas mudanças também geram grandes resultados.
E muita gente menospreza os pequenos hábitos e as pequenas ações. E isso é muito sério. E eu vou dar algumas noções do porquê, tá? Então nós estamos falando sobre tomar cuidado para não menosprezar os pequenos hábitos e as pequenas ações, tá? Por quê? Coisas simples, quando você despreza, elas vão crescendo. E isso se torna o calcanhar de Aquiles. Abre uma brecha, um precipício, um Grand Canyon, que você não faz ideia. Então no começo era um buraquinho, assim como, né, uma trinca numa barragem de água, se você não cuida, a barragem simplesmente rompe e alaga e inunda tudo que tem para baixo, não é? As pequenas ações, se são menosprezadas, elas acabam também virando um grande problema. E o oposto é verdade. Se você cuida e mantém pequenas ações e você respeita e valoriza, elas podem gerar grandes resultados, ou seja, você evita que vá para o lado negativo grande e você começa a direcionar para o outro lado positivo, também grande. Um pequeno hábito pode te ajudar muito, tá? Vou dar alguns exemplos de pensamentos que muita gente tem e que vá prejudicar e ela nem percebe lá na frente. Por quê? Por ser pequeno, você não nota aquele malefício logo de cara, entenderam? Vai mudando, mudando, mudando. Só lá na frente que você vai ver. E às vezes você não associa com aquele pequeno hábito, porque faz muito tempo que você está fazendo daquele jeito. Então, por exemplo, uma pessoa acha que suco ou chá hidrata como água pura. Porque mata a sede. Ah, matou a sede, então hidrata do mesmo jeito. Não é verdade. Tá? O que mais? Ah, eu não tenho sede, então não preciso beber água. Será que você só deve beber água quando você tem sede? E se a pessoa só tiver sede de um copo por dia? Será que isso vai ser suficiente para hidratar o organismo dela? Percebem? O que mais? Agora há pouco falei de tempo, né? Então você dá alguma orientação, uma sugestão para uma pessoa e fala, xiii, imagina, eu já faço isso há 40 anos, né? Eu estou bem. A pessoa falar que está bem, quer dizer, ela não está sentindo que tem coisas erradas, ruins e pequenos sofrimentos que ela já se acostumou. Tá? Quando ela fala eu estou bem, não quer dizer que ela esteja bem. Ela só não percebeu uma grande mudança negativa. Então ela fala, eu estou bem, eu faço isso há 40 anos e nunca me fez mal. Né? O que mais? Uma pessoa pensa, eu não sou gorda, não tenho sobrepeso, não sou diabética, então eu posso comer açúcar. Olha a lógica, né? Então, o açúcar não vai te fazer mal, porque você não tem tendência a engordar e você não tem diabetes. Então pode, não tem problema. Ah, eu como sempre. Né? Isso não está me prejudicando. Entenderam? Veja só quantos conceitos passam pela nossa cabeça e às vezes a gente nem nota o que está acontecendo. Então, isso só para mostrar como pequenos hábitos são extremamente importantes e a gente às vezes não percebe. Os pequenos hábitos, eles são responsáveis por algo que vem antes dos bons hábitos, e que é o nosso metabolismo. Eu chamo de base metabólica. A nossa base metabólica ela é fortalecida, ela é construída com base em pequenos hábitos, pequenas ações que a maioria das pessoas menospreza. E não percebe por que não tem energia e não tem disposição. Porque esse nível do seu organismo está travado. Ok? O que mais? Alguma dúvida, pessoal? Tudo bem? Deixa eu dar uma olhada aqui nos comentários. Ô, Rogerinho, como vai? Tudo bem com você? Ele falou, é por aí mesmo, legal. Mais algum comentário, pessoal? Então nós falamos sobre menosprezar os pequenos hábitos, que eles são fundamentais para garantir a nossa base metabólica. Ok? Então, olha só, nós falamos sobre... Muitas vezes, quando a gente escolhe ter um bom hábito, não necessariamente a gente tem clareza de que o objetivo é ter energia e disposição. Então a gente escolhe outros objetivos e acha que como consequência vai ter energia e boa disposição. Não tem. Segundo ponto que nós falamos... Então esse primeiro foi ter como objetivo, como referência, energia e disposição, ok? Depois, em seguida, nós falamos
que um hábito ele precisa ser sustentável, ou seja, algo que você possa manter a vida toda, e não algo que você faz durante algum tempo, que te ajuda, mas você não consegue manter a vida inteira, porque muda a vida, muda a idade, muda uma série de coisas. Terceiro ponto, valorize a fase de transição. Se você simplesmente quer mudar de um hábito para o outro, sem etapa, sem transição, sem considerar suas dificuldades metabólicas, de relacionamento e outras coisas do tipo, isso também vai ser difícil, tá? Então, a fase de transição, muita gente, né, principalmente profissionais da saúde, às vezes na área de alimentação, te dão ali uma dieta enorme, você tem que mudar quase tudo, não apenas em termos de hábito, paladar, aprender uma nova técnica e comprar novos ingredientes, tudo isso junto, e aí a pessoa te dá aquele cardápio que você não consegue pôr em prática nunca, né? Então é necessário que seja em etapas. Em seguida nós falamos sobre a importância da autoobservação. Tomar muito cuidado em ouvir as reações do seu corpo. Se você não faz isso, você está perdendo energia, aquele hábito te prejudica e você não tá sabendo, tá? O que mais? Ok. Tem uma pergunta aqui do Rogério, eu já vou comentar, ok? Sobre o glúten e a lactose. Tá? Então nós falamos sobre a importância de se observar, para que o seu corpo te mostre se você está tendo mais energia ou não. Em seguida, os nossos hábitos, as nossas técnicas, os nossos métodos, aquilo que nos trouxe até aqui, não garante que vai continuar funcionando. Pode ter te ajudado até hoje, porém o seu corpo e a sua vida mudam e é necessário também fazer uma adaptação. Muita gente se apega àquilo que ela sempre fez e funcionou. Não quer dizer que está dando certo. E ela acha, mas eu não estou sentindo que está fazendo mal. Porém, se você não fizer esse ajuste conscientemente, uma avaliação conscientemente e procurar pelo menos confirmar se aquilo ainda é válido, você só vai perceber que está fazendo mal quando for tarde. Ok? Então eu vou repetir esse ponto que é muito importante. Eu disse que tem pessoas que têm determinados hábitos há muito tempo na vida e isso sempre foi bom, benéfico e ajudou e a pessoa se curou de várias coisas. E é correto. Depois de uma idade, o seu metabolismo muda e não quer dizer que aquilo que você sempre fez continua fazendo bem. E a resposta da pessoa é, eu não estou me sentindo mal, isso continua dando certo, eu não estou sentindo que está me prejudicando. Porém, no momento em que você sentir que está sendo prejudicado, já é tarde. Então não espere chegar à conclusão de que aquilo te faz mal. A minha orientação é, faça constantemente avaliações de ajuste para que você possa adaptar antes ou confirmar se aquilo continua te fazendo bem. Não espere sentir que está fazendo mal, porque normalmente não dá mais tempo. Tá certo? Então, cuidado, esse é um alerta muito importante. Tá? E depois nós falamos sobre não menosprezar os pequenos hábitos. Muita gente acha que o pequeno hábito leva a pequeno resultado, quer fazer coisa grande e complexa. Não é verdade. Os pequenos hábitos, eles estão relacionados à nossa base metabólica. Isso é muito importante. Sem a base metabólica, você não consegue ter energia, tá? O primeiro passo é destravar essa base metabólica. Então, agora há pouco, o Rogerinho perguntou sobre o glúten e a lactose, por que que eles... Ok, então vamos lá. Agora há pouco eu falei que existem vários tipos de dieta, tá? E cada pessoa escolhe uma dieta de acordo com seus objetivos. Eu usei esse exemplo para dizer que não necessariamente a pessoa tem clareza que o objetivo dela é ter energia e disposição. Então, por exemplo, uma pessoa que é vegetariana ou vegana, ela tem por objetivo não consumir alimentos de origem animal. Não quer dizer que ela está objetivando ter energia. Uma pessoa que tem uma dieta low carb, ela quer baixa glicemia, alimentos com baixo índice glicêmico. Não quer dizer que o objetivo dela é ter energia, tá? Pessoas que tiram glúten ou tiram lactose. Em geral, são pessoas que têm algum nível de intolerância ou alergia a esses ingredientes. Então, da mesma forma, é benéfico tirar o glúten? Sim. É benéfico tirar a lactose? Sim. Só para quem é alérgico? Não. É prejudicial para quase todo mundo. Mas o objetivo é tirar esses ingredientes que fazem mal. Só fazer isso vai garantir que eu tenha energia e disposição? Não. Por isso que independente do tipo de dieta que a pessoa tenha, a dieta que parece a mais fantástica, se o objetivo não for energia e disposição, não garante que ela vai chegar a esse resultado. Ok? Agora, por que que a lactose, por que que o glúten faz mal para muita gente? Então, a primeira razão eu já apresentei aqui. Existem pessoas que são alérgicas ou intolerantes. É uma realidade do organismo dela, ok?
Agora, existem pessoas que estão vivendo uma situação de alergia e de intolerância, mas elas não são de fato alérgicas e intolerantes. Elas estão tão desequilibradas. E quando a gente fala de alergia, a gente está falando sobre o sistema imunológico. Quando o nosso sistema imunológico está muito irritadiço, ele está muito atiçado. A gente falou sobre imunidade na live da semana passada, foi só sobre imunidade, né? Quem não assistiu está gravado, dá uma olhadinha lá. Então, quando o sistema imunológico está muito irritadiço, você passa a reagir como se você fosse alérgico a um monte de coisa. O que eu estou querendo dizer é que você pode fazer um processo de desintoxicação e de reequilíbrio dessa pessoa e num futuro talvez ela não tenha mais essa reação de intolerância ou de alergia, ok? Agora, além desses fatores, né, e quando a gente falou de lactose, não é só lactose, os laticínios eles têm lactose, os laticínios têm caseína, tem vários outros ingredientes que são prejudiciais. Não é só a lactose. Às vezes a pessoa faz um teste e diz: eu não sou alérgica à lactose, então eu posso tomar leite. Não quer dizer isso não. Tem vários outros ingredientes nos laticínios, no leite, nos queijos que não são legais. Precisa tomar muito cuidado. Não é, eu vou comprar, né, um leite sem lactose e aí tá tudo certo, né? Não, tomar cuidado, tá? Agora, fora esses fatores, existe também aspectos relacionados aos ingredientes que são usados, seja pela indústria, né, na fabricação, ou seja por causa do tipo de espécie vegetal que a gente tem hoje. Então, por exemplo, o trigo, né, a gente fala de glúten, o que mais tem glúten é o trigo, né, mas não é só, tem uma lista de alimentos que tem glúten, tá? O trigo é um deles. O trigo que era usado na época de Cristo, por exemplo, né, que era um trigo ancestral, original, ele tinha uma quantidade de glúten muito pequena. Hoje em dia, o glúten ele foi sendo selecionado exatamente para que você tenha mais benefícios nas receitas de panificação, né? Porque o glúten ele dá liga, ele faz uma cola, né? Então hoje a gente tem algo em torno de pelo menos 400 vezes mais glúten do que o trigo original. E o que o glúten faz? Ele começa a fazer como se fosse uma plastificação, ele encapa a mucosa de todo o nosso sistema, desde a parte dos sinos aqui, né, que tem da sinusite, né? Garganta, estômago, intestino, então toda a parte de mucosa interna dos seus órgãos e vísceras fica plastificada, fica impermeabilizado. Isso causa uma série de problemas. Por exemplo, você não vai ter a troca de oxigênio, a circulação sanguínea é prejudicada, os nutrientes que devem passar pelas membranas para chegar no seu organismo, você ficar nutrido, saudável e tudo mais. Então, isso acaba te prejudicando em vários níveis, tá? Existem ainda algumas pessoas hoje que dizem que não é assim, existem algumas pesquisas que já dizem o contrário, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque pesquisa normalmente é encomendada por uma determinada organização que tem determinados interesses, então até onde você pode realmente acreditar numa pesquisa. Por isso que eu prefiro fazer o quê? Observa a reação das pessoas. Aquilo que acontece no corpo de uma pessoa, ninguém pode negar. Aquilo que está numa pesquisa, cada um escreve o que quiser, ok? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Então, esses são alguns motivos, né, algumas explicações do porquê a lactose e o glúten acabam fazendo mal para muita gente, tá? Aí tem várias questões e vários níveis, ok? Aí eu queria concluir aqui pelo nosso tempo, né? Pelas minhas contas, a gente tem mais uns 3 minutinhos aqui para encerrar. Então, o último ponto que a gente falou até aqui foi sobre não menosprezar os pequenos hábitos, tá? Se a gente fosse resumir a nossa conversa, eu falei para vocês sobre 6 pontos que mostram por que os nossos hábitos, mesmo quando a gente escolhe bons hábitos, não necessariamente eles nos levam a ter mais energia e disposição. São referências que a gente deve usar e escolher na hora de construir um hábito ou definir que hábitos que eu terei na minha vida, no meu comportamento, que normalmente as pessoas não consideram e por isso escolhem errado, ok? Além disso, desses fatores que eu citei, todos eles vão fazer o quê? Eles vão beneficiar e preservar o seu sistema, o seu organismo,
o seu metabolismo. Vão fazer que o processo de construção e de mudança de hábitos seja em etapas para que você preserve a energia, ao invés de desgastar energia nessa construção do hábito. Entenderam? Então a construção de um hábito deve privilegiar que você tenha energia, que você mantenha energia. A construção dos hábitos deve te ajudar a destravar o seu metabolismo, para que você tenha uma base metabólica correta. Entenderam? Então tudo que a gente conversou hoje vai nos auxiliar exatamente nessa questão. Por isso que, quando a gente não consegue garantir uma alta disposição, é exatamente porque a gente pode não ter percebido que conscientemente o nosso objetivo não era destravar a energia, preservar a energia e aumentar a nossa energia. Para que assim, de forma natural, a gente possa não apenas emagrecer, eliminar doenças e uma série de outras coisas, mas também aumentar a nossa energia. Eu espero que com isso tenha ajudado vocês a entenderem melhor como que os nossos hábitos podem melhorar na nossa vitalidade, e a gente se vê na próxima quinta-feira, na próxima live. Muito obrigado para todo mundo que esteve aqui presente. Grande abraço.